Telespectadores, bom dia. Nós estamos iniciando mais um programa Encontro com a Cultura Espírita. Ele se destina a esclarecer dúvidas e divulgar, sobretudo, a doutrina espírita como ciência, filosofia de consequências éticas. Olha, está havendo assim na mídia nacional uma divulgação consistente, sistemática até, sobre alguns temas espíritas. O problema é que estão enfocando de uma forma distorcida. Há programa até que promovem, esses programas, debates sobre assuntos eminentemente espíritas ou pseudamente parapsicológicos, levando para debate pai de santo, psicólogo e ateu. Eu acho que essa medida só faz confundir as coisas e criar dúvidas na cabecinha dos telespectadores. Ultimamente se falou em casa mal assombrada. Na verdade, não existe casa mal assombrada, nem bem assombrada. O problema é o seguinte: a casa pode ter na casa uma pessoa, um médium. Geralmente esses médiuns assim são jovens e que podem provocar os fenômenos através da liberação do que se chama ectoplasma gasoso. Isso acontece também nos fenômenos chamados de poltergeist. Esses fenômenos de poltergeist são promovidos por espíritos perturbados, se locupletando, digamos assim, das energias liberadas pelo que se chama de epicentro. Na verdade, são médiuns. Ao liberar essa energia, eles fornecem aos espíritos condições para que esses provoquem os fenômenos. Há fenômenos, por exemplo, de Suzano, em São Paulo, um lugar chamado Suzano, em que os poltergeists fizeram assim, um estardalhaço. Os espíritos encontraram um médium, um menino e uma menina, foram dois médios, e esses meninos forneciam energias, e essas energias eram aproveitadas pelos espíritos, e eles provocavam fenômenos incríveis. Inclusive, apedrejaram a casa, fizeram movimentação de objetos, pirogenia, quer dizer, o fogo, chamado fogo espontâneo, que na verdade não tem nada de espontâneo, e jogavam as pedras para dentro de casa, as portas abertas, as janelas abertas, e assim que recomendavam os chamados especialistas na questão, e as pedras iam e não atingiam as pessoas. Chegavam perto da pessoa, resvalavam, desciam. Ou então elas iam e faziam justamente isso aqui, ó. Entrava pela janela, passava pela sala e dobrava para o quarto. Ora, ninguém joga uma pedra para fazer isso. Então, como esse fenômeno acontecia? Aí um pesquisador de São Paulo até me telefonou pedindo opinião. Aí eu expliquei o seguinte: é que antes do espírito projetar a pedra, porque ele não joga a pedra, ele projeta com a vontade. É o pensamento e vontade. O pensamento é força construtora, a vontade é força impulsora. Ele impulsionava a pedra, criava um conduto, vamos chamar ectoplasmático ou psíquico, utilizando da energia dos médiuns,
E aí, através desse conduto, a pedra, né, se movimentava. Então ele queria atingir o quarto, digamos assim, ou uma entrada lateral. Ele jogava, a pedra ia e entrava no aposento. E essa explicação me pareceu, pelo menos a mim me pareceu, justa e lógica. E é assim justamente que funciona. Os espíritos criam esses condutos ectoplasmáticos invisíveis, né? Porque o ectoplasma também é invisível, é gasoso, e aí eles podem fazer coisas incríveis, praticar atos realmente notáveis. Agora, a explicação da parapsicologia, que infelizmente no Brasil a parapsicologia não tem mais praticamente validade nenhuma, porque está nas mãos de religiosos, infelizmente, dizem esses especialistas, né, ou expert em coisa nenhuma, como eu costumo dizer, que tudo se deve aos percipientes, vamos dizer, aos médiums, aos sensitivos. Eles é que provocam isso, quando eles estão passando, atravessando por problemas sérios, como traumas, por exemplo, né? Instabilidades emocionais e aí por diante. Então, eles eliminam o espírito e acham que todos os fenômenos são devidos aos sensitivos. Esse é um erro muito grave. É claro que os sensitivos podem provocar fenômenos, mas no caso de poltergeist, pelo menos a maioria dos casos de poltergeist são espíritos perturbados ou brincalhões, zombeteiros, que aproveitam da mediunidade dos habitantes ou de um ou dois habitantes da casa para provocar os fenômenos. Nós queremos falar agora da nossa creche, a creche do Teatro Espírita Leopoldo Machado, que está precisando de ajuda, de apoio. São mais de 30 crianças absolutamente carentes e que precisam de ajuda. Nós fazemos a nossa parte e precisamos que vocês também participem conosco desse empreendimento, que não é só um ato de caridade, é mais do que isso. É um ato de amor e de sociabilidade. Nós precisamos ajudar essas criaturinhas que passam fome, que não têm os pais para sustentá-las. Às vezes têm os pais, mas eles não têm condições, e nós precisamos de vocês. A creche funciona em horário comercial, na sede do Teatro Espírita Leopoldo Machado, na Rua da Boa Viagem, número 8, Itapajipe. Continuemos o mesmo tema de casas assombradas. Olha, eu já tive muitas oportunidades de contactar com espíritos que estavam assombrando algumas casas, aqui mesmo na cidade de Salvador. E o caso mais interessante e mais assim, que mais me chamou a atenção foi justamente uma casa no bairro do Barbalho, na rua Siqueira Campos até. Essa casa estava realmente infestada de espíritos aborrecidos, zangados, maldosos até. Tanto que lá, um rapaz de 18 anos, assediado pelos espíritos, se matou. Houve até morte. E eu fui convidado pela irmã desse rapaz que se matou, a ir lá. Era uma médium extraordinária. Eu até fiz pesquisa com ela. Era uma médium, sobretudo, de sematologia. O que é a sematologia? A ciência dos sinais. Ela
os espíritos, através da mediunidade dela, provocavam todo tipo de sinal. Inclusive aquilo que Kardec chama de tipitologia, que são batidas, né? Pancadas. E a gente pode até se comunicar com os espíritos, a propósito, através da tipitologia, através dessas pancadas. Como luzes também. E eu fiz uma pesquisa lá em casa, onde esse espírito aqui se materializou, por sinal, é o espírito noiva, né? Esse espírito se materializou completamente, como está aí, e aqui sou eu, ela com a mão na minha cabeça, né? E então eu fui lá nessa casa, fui sozinho. E aí bati a porta, ela veio abrir, a médium. Moravam lá ela, a filha e a mãe, a avó da menina. Ela abriu a porta e eu entrei. E vocês não sabem o que aconteceu, vão saber agora. Eu entrei nessas casas antigas, tem um corredor, tem a sala de visita e os quartos, e tem um sótão. Enquanto eu passava pelo corredor, as portas, porque essas casas também, as portas eram altas, enormes, né? As portas batiam e abriam e fechavam ao mesmo tempo. Todas as portas. Eram mais ou menos da sala de visita, 4 portas. Mas batiam, era um barulho tremendo. Era uma coisa assim, alucinante. Mas, como eu já estou acostumado a essas manifestações dos espíritos, né? E são espíritos ruidosos, eles gostam de chamar a atenção, é uma coisa séria. É igual a gente. É como Kardec dizia, ninguém se modifica porque desencarnou, porque morreu. Nós preservamos nossos caracteres morais, intelectuais, nossas preferências, nossas necessidades até, é claro, guardadas as devidas proporções. Eu aí entrei e fui até a sala de jantar. Porque vocês sabem, essas casas antigas tem sala de visita na frente, sala de jantar atrás, pátio e cozinha. E aí eu me reuni com a família, as 3, né? A menina, a médium e a senhora. E aí disse, bom, vamos fazer um evangelho aqui. Vamos orar. E nessas horas é muito importante que nós fiquemos calmos, pelo menos tentemos ficar calmos. E eu estava tentando ficar calmo. Por que causa? Eu sou médium, né? Aliás, todos nós somos médiums. E a presença de espíritos excita o médium. É uma excitação natural, incontrolável. Às vezes há aqueles que choram, aqueles que ficam tristes, dependendo do estado, ou eufórico, dependendo do estado dos espíritos que estão presentes. Resultado, quando eu estava fazendo o Evangelho, aliás, interpretando uma mensagem do Evangelho, uma mesa imensa, parecendo até de jacarandá, pesadíssima, partiu de lá em minha direção. Estava no meio da sala. Quando chegou, ela, a menina, a jovem e a senhora começaram a gritar. E eu fiquei parado, não sei, acho que eu estava esperando o choque, né? Ou esperando alguma providência dos espíritos que chamam de tropa de choque, que sempre me acompanha nessas empreitadas. Resultado, a mesa veio e parou bem, quase tocando os meus joelhos. Para arrastar essa mesa para o centro da sala foi um sacrifício, porque é uma madeira muito pesada, mas conseguimos. Resultado, os espíritos começaram, já era quase noite, as luzes começaram a espocar, né? Apagavam e acendia, e gritos e gemidos, as portas começaram a bater. Olha, foi um acontecimento fantástico. Eles pensavam talvez que fosse me meter medo. Muito pelo contrário, eu estava adorando aquilo. Ali estava a prova da manifestação dos espíritos.
De repente eu ouvi uma voz rouca, vai embora, assim, mas com uma força tremenda, me mandando embora. Aí acho que eu fui ao delírio, porque eu digo, meu Deus, eis aí uma prova, mais uma que nós temos sobre a interferência dos espíritos em nosso mundo. Nós queremos falar agora da Livraria Espírita Bezerra de Menezes, que fica no edifício Itaípe, primeiro andar, bem de frente do Largo de São Bento. Apareçam lá, nós temos livros raros, nós temos livros ligados à ciência, à filosofia espíritas. Vão lá, são livros notáveis. E o preço é mais do que acessível. Não percam. Nós estamos lá na livraria toda terça-feira pela manhã. Agora vamos ao nosso intervalo. Voltamos já, não saiam daí. Bom, eu acho que vocês devem estar curiosos em saber a conclusão dessa experiência, né? Eu levei uma média assim, de 20 médiuns daqui da casa, lá neste local, e lá fizemos uma reunião de desobsessão. Foi realmente notável. Os espíritos se manifestaram, e reclamando, e vociferando, e ameaçando. Foi uma coisa assim terrível. Quer dizer, terrível para as pessoas. Eu já estou acostumado. Então, resultado, os fenômenos diminuíram e muito. Mas diminuíram sensivelmente. E aí eu procurei saber dos espíritos que nos ajudam, quem eram esses espíritos. Eram espíritos de escravos, porque a casa antiquíssima tinha um porão onde eles dormiam, onde eles viviam quando não estavam trabalhando. E desencarnaram ali, sofrendo horrores. Assim como aconteceu numa empresa aqui em Salvador, na Barra, que também foi assombrada, digamos assim, por espíritos também de escravos. Resultado, os fenômenos diminuíram, eu nunca mais tive contato com a família, não visitei a casa, não fui novamente à casa, e um dia quando eu passei no Barbalho, tinham demolido a casa, só havia o terreno. Eu acho que a coisa recrudesceu, aumentou, e eles resolveram demolir a casa. Essa é que é o desfecho desse caso assim, realmente fantástico, de que eu fui testemunha. Agora nós vamos responder algumas perguntas que chegaram. Perguntas de telespectadores, curiosos, né? E que realmente incentivam a gente a pesquisa. A senhora Cândida, mesmo da Barra, pergunta se existe céu, inferno e purgatório. Olha, dona Cândida, é claro que não existe um céu, um purgatório e um inferno. Isso foi criado pela teologia, não é? Tida como cristã. Na verdade, existem sim estados de culpa, existe o remorso, existe o arrependimento. E quando as pessoas desencarnam, é claro que eles não vão para um lugar específico. Por quê? Porque ela vai sofrer, né, em si mesma os resultados dos atos que ela praticou. Jesus disse até muito enfático, a cada um segundo as suas obras. Dona Euda do Chame-Chame quer saber se existem almas gêmeas. Olha, dona Cândida, Kardec é contra essa história de almas gêmeas. Embora um espírito que se comunicou
que se comunicava com Chico Xavier, tivesse se referido às almas gêmeas. Mas é por uma questão que depois nós vamos aqui explicar. Não existem almas gêmeas. Dona Mara, do Parque Júlio César, perguntou, existe macumba? Uma pessoa faz um trabalho de macumba contra a outra. Esta macumba pega? Olha, macumba não é doença, claro, não é? Existe sim a feitiçaria. E a feitiçaria vem desde épocas remotas. O homem sempre se envolveu com certos espíritos dados ao mal, a fazer o mal. Então, existe a feitiçaria. É claro que há todo um ritual. Né? As religiões, por exemplo, nasceram da feitiçaria. Religiões ocidentais e orientais têm base na feitiçaria. Em certos rituais, certa liturgia, né? Caracterizam, né, ambos a feitiçaria. Aqui nós temos Roberto do Cabula, uma pessoa que cometeu muitos crimes. Na próxima reencarnação, o espírito irá regredir? Não, não há regressão. Existem situações a serem vividas pelo espírito. Não é porque numa vida ele foi rico, milionário, e na outra pobre, que não houve regressão. Houve uma situação em que ele vai vivenciar e que vai servir para o seu aprendizado, para o enriquecimento do seu patrimônio moral, é o que prevalece. É isso realmente que conta nesses processos. Jorge, da Fazenda Grande, somente através da reencarnação é que o espírito pode evoluir? Não, Jorge, ele pode evoluir também fora do corpo físico. Fora, quer dizer, através do fenômeno que nós chamamos de morte. A evolução do espírito é incessante. É claro que na reencarnação ele vai encontrar subsídios na sociedade onde ele irá viver, que vai, claro, despertar nele certas potencialidades e que servirão essas potencialidades para o seu crescimento ético e espiritual. Luciana da Pituba, existe vida em outros planetas? Ah, Luciana, isso aí chama de exobiologia, né? Há um estudo, a NASA vem estudando com a exaustão até esse problema. Se há vida inteligente em outros planetas. É claro que existe. Na minha opinião, existe. Não é só a Terra que é habitada. Chegamos ao final do nosso programa Encontro com a Cultura Espírita. Esperamos a todos vocês na próxima semana, quinta-feira, 15 para as 11, aqui neste canal 4, TV Aratu. E deixo para a reflexão de todos essa sentença intrigante de Jesus. Eu não trouxe a paz, mas sim a espada.